É uma coisa que é muito utilizada para quem trabalha com Java e para qualquer linguagem que roda na JVM. Então, também para o Kotlin, para o Clojure, para o Scala e mais algumas que eu não vou lembrar agora de cabeça também. Bom, me apresentando, eu sou a Tech Lead na Zup atualmente. Eu sou Microsoft MVP na categoria de Developer Technologies. Eu crio conteúdo no Instagram e no YouTube Camila Code, então quem quiser postar a história da palestra e marcar lá no Instagram, ajuda a gente. Quem quiser seguir lá também. E eu também sou coautora de 2 livros, do Jornada Java e do Jornada Microserviços, que foram escritos em conjunto com mais de 30 pessoas, os dois. E uma coisa bacana desses 2 livros é que toda a renda dos livros é revertida para algumas instituições, então não vai nada para o bolso da gente que escreveu o livro. Então é uma iniciativa assim, bem bacana para vocês verem também. Bom, então, primeiramente, né, o que é essa tal de JVM, para que ela serve, como é que ela funciona, né? Então, nessa palestra, ela vai ser um pouco rápida, porque geralmente eu faço ela com 1 hora, então eu vou falar um pouquinho mais rápido. Então, eu vou passar por que ela é JVM, quais componentes que tem dentro dela, e principalmente qual que é a função de cada um deles. Tem uma versão de 1 hora dessa palestra, que aí depois, quem quiser, eu posso passar, mas fica aqui que vai dar para entender bastante coisa sobre a JVM. Quem está passando ali no cantinho que gosta de Java, ou que não gosta de Java também, quiser vir falar mal do Java, pode sentar aqui. Tem gente que não gosta, né? Java, os 2 extremos. Ou a gente gosta muito, que é meu caso, ou a gente odeia. Eu gosto enquanto eu trabalhar com ele, né? Assim. Então vamos lá, o que é a JVM? É a Java Virtual Machine, que ela foi criada nos anos 90, e ela é a base da plataforma Java. E quando a gente diz plataforma Java, são até outras linguagens além do Java, né? Então o Java ele é tão legal, para não falar palavrão, que outras linguagens usam a JVM. Então, como Kotlin, Scala, Clojure e essa galera que eu falei. Então, a JVM ela também é responsável por tratar todos os sistemas operacionais e plataformas para a linguagem. Ela não conhece a linguagem Java, somente o bytecode da linguagem Java, que eu já vou falar o que é isso. O bytecode ele vem no formato .class, então provavelmente em algum momento da sua vida, você pessoa desenvolvedora Java, você já abriu sem querer um arquivo .class e não entendeu nada do que estava ali. Aquilo é o bytecode, porque aquilo não é para a gente entender, é para a máquina entender e ela faz o que tem que fazer e a gente segue a vida codando nossos hello worlds, nossos crudezinhos e tudo mais. Esse bytecode, ele contém as instruções que vai indicar para a JVM o que ela precisa fazer. Então, até dentro da ideia do IntelliJ, acho que tanto o community quanto o profissional, tem a opção de você meio que ver o bytecode. Se você for clicando no bytecode, você consegue tipo, ir clicando no código e do lado vai aparecendo o bytecode, que é tipo as instruções, tipo, abre tal coisa, vai para tal linha. É um idioma muito doido, que não é para a gente entender, mas eu, pessoalmente, eu gosto de saber o que está acontecendo por debaixo dos panos. Passa. E aí, só para deixar todo mundo ali na mesma página, a gente tem 3 tipos de linguagens principais. A gente tem as linguagens compiladas e interpretadas, e o Java, que é uma bagunça, que é a mistura dos 2. As linguagens compiladas, elas compilam e transformam o código em binário, que é uma linguagem de máquina, seguindo a arquitetura do sistema. Então, se for rodar no AMD, vai ser de um jeito, se for rodar no M1 do Mac, vai ser de outro jeito. Então, ela sempre vai se adaptar ali, mais ou menos, para onde ela está inserida. Ela tem como vantagem a velocidade de execução, porque como ela se adapta a cada sistema, ela vai meio que fazendo o que aquele sistema pede para ela funcionar de um jeito mais legalzinho. E aí, como exemplo de linguagem compilada, a gente tem o C e o C++. C++ é uma das linguagens mais rápidas, né? Só que a gente não usa ela para fazer CRUD no dia a dia, então, enfim, né? E aí a gente tem a linguagem interpretada, que é uma outra categoria de linguagem, que qual que é a ideia dela? Ela traduz cada linha de código em binário, conforme essa linha de código ela é executada. E a vantagem dessa abordagem é a portabilidade, porque ela sempre vai ser interpretada independente do sistema operacional. Ela não tem essa adaptabilidade para cada arquitetura que ela vai. E a desvantagem é que ela vai ser literalmente lida pela sua máquina. Então, ela não vai ter aquela compilação ali certinha e vai. Ela vai ficar sendo lida, assim como eu estou lendo o slide agora. Então, é coisa que demora. E aí, como exemplo, a gente tem 2 linguagens principais, que é o Ruby e tem o Python. E aí, a gente cai no terceiro caso, que é o nosso maravilhoso Java. E outras linguagens que rodam na JVM, mas aqui o foco é Java, né? O Java, ele é um misto de linguagem compilada e de linguagem interpretada. Então, primeiramente, o código ele é compilado para um formato portátil intermediário, que é o que a gente chama de famoso bytecode. E só depois disso que ele vai interpretar aquele bytecode. Então, dentre as vantagens, né, da gente ter uma linguagem que é compilada e interpretada, pode parecer meio ruim, porque tipo, são 2 processos para o seu Hello World subir. A gente tem algumas vantagens, como a verificação de tipos, a otimização da compilação, mais para frente eu vou falar disso. E também que o bytecode só necessita ser compilado uma vez
para ele só ser usado ali mais para frente. E aí a JVM, ela faz algumas otimizações internas ali dentro do JIT, que mais para frente eu vou falar, que podem tornar esse processo um pouco mais rápido. E aí a gente entra na parte da arquitetura, eu espero que aqui o microfone não dê problema, que aí a gente tem vários componentes dentro da arquitetura. Eu vou passar rapidamente por alguns eu vou mais a fundo até por causa do tempo. Então o primeiro que a gente vai fazer é o Class Loader. O Class Loader, ele é responsável por 3 atividades principais. Ele cuida da atividade de loading, que é o carregamento, atividade de linking, que é linking, né, ligação, e initialization, que é a parte de inicializar em si a nossa aplicação. Então, provavelmente, quando você vai rodar uma aplicação Java, você já ouviu alguma coisa de Class Loader fazendo alguma coisa ali quando está subindo. Provavelmente você não sabia o que era aquilo. Eu, no início, eu também não sabia, e por isso que eu comecei a estudar que era JVM. Então, no Class Loader, quando a gente compila um arquivo Java, ele é convertido em bytecode, que é o .class, e quando você tenta usar essa classe ou esse aplicativo, o Class Loader vai carregar ela da memória RAM ali da sua aplicação. Aí, na etapa de loading, a primeira classe a ser carregada é a classe principal, que é aquela famosa que tem o public, static, void main, string, args. E aí, a JVM vai carregar as outras classes a partir delas, classes que forem necessárias para aquele processo que ela está fazendo naquele momento. E isso vai parar lá na method area, que mais para frente eu já vou falar o que é essa tal de method area. E aí ele vai carregar algumas informações nesse processo de loading, ele vai ter o nome da classe carregada, essa classe Pi. Então, quando a gente fala de classe Pi, é a classe que aquela classe depende. Então, por exemplo, se for uma classe que trabalha com herança, com interface, alguma coisa, ele vai carregar a classe que ela herda ou que ela está implementando também, que é o que a gente chama de classe Pi. Ele vai carregar todos os arquivos .class, né? Então todos os bytecodes que tem alguma coisa relacionada àquela classe que está sendo chamada, os modificadores, os métodos e também as variáveis daquela classe. E aí a gente tem 3 carregadores de classe embutido no Java, porque uma coisa bacana da JVM é que cada coisa tem várias outras coisas dentro. Então, dentro do processo de loading, a gente tem 3 carregadores de classe. O primeiro dele é o Bootstrap Class Loader, que é o carregador de classe raiz, que a gente chama. Então, ele é a superclasse do Extension Class Loader e ele carrega os pacotes de Java padrão. Então, vai o Java Lang, o Util, o Net.io, aquelas coisas que quando a gente importa já vem direto ali do Java, sem você ter que instalar nada. Então, todos eles são carregados pelo Bootstrap Class Loader. Eles estão presentes no arquivo que chama rt.jar. Eu nunca abri o que tem nesse arquivo, mas está dentro desse arquivo. E em outras bibliotecas centrais do diretório. Se você, por um acaso, quiser ver, ele fica dentro da Java Home /jre/lib. Aí, depois disso, a gente vai para o nosso segundo Class Loader, que é o Extension Class Loader, que ele é a subclasse do Bootstrap Class Loader e a superclasse do Application Class Loader, que é o último. Então, ele carrega as extensões das bibliotecas Java padrão presente no diretório que está no Java Home jre/lib/ext. E aí, por último, a gente tem o nosso último Class Loader, que é o Application Class Loader, que ele é o último Class Loader e a subclasse do Extension Class Loader. Ele carrega os arquivos presentes no caminho de classe ali relacionados, e o caminho da classe é definido com base no diretório atual. Então, ele vai ver onde é que a sua aplicação está armazenada, e aí ele vai pegar esse diretório atual e fazer esse carregamento da classe da sua aplicação, não de dependências e bibliotecas externas. E aí, como é que ela faz esse carregamento, né? Ela usa o método classLoader_loadClass para carregar a classe na memória. Só que pode ser que aconteça algum erro. Eu mesmo já caí alguns erros nessa parte de loading, e claramente, na hora que eu caí nesse erro, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu quis chorar, jogar o notebook pela janela, e aí eu fui atrás de descobrir o que estava acontecendo com a JVM. Então, se por um acaso o ClassLoader ele não localiza uma classe, ele delega o trabalho com o ClassLoader filho, e se o filho não foi capaz de carregar a classe, ele lança um do_class Def Found Error ou Class Not Found Exception, que geralmente dá esse problema quando você tem algum erro de instalação, que ele não consegue achar a classe que ele precisa. Eu vou ter que dar uma corrida aqui no tempo. E aí a gente vai para a etapa de linking, né, que depois que uma classe é carregada na memória, ela vai para o processo de linking, e o processo de linking envolve combinar os diferentes elementos e dependências desse programa. Na etapa de linking, eu vou passar mais rápido aqui, a gente tem a verificação, a preparação e a resolução. Na verificação, ele vai ver se o arquivo está corretamente formatado, se está tudo certinho o bytecode. Se der algum problema, ele vai cair nesse erro do Java Lang Verify Error. Aí, geralmente, você tem que refazer o processo de compilação para funcionar de novo. Na etapa de preparação, ele vai lá na memória ocupar os espaços necessários para ele. E na etapa de resolução, ele vai realmente resolver o espaço de memória com a variável que ele precisa para aquela classe carregar. E aí, nessa etapa final ali da initialization, ele vai pegar tudo isso que ele fez na etapa anterior, todas aquelas verificações, carregamentos de classe para subir a nossa aplicação. Aí a gente vai para a etapa de memória,
Na method area, a gente vai ter todas as informações, como classe, nome de método, etc. Se der algum problema na method area, por exemplo, se acabar a memória, você pode cair no out of memory error. Isso acontece principalmente se você entra tipo no loop infinito, você vai cair nesse erro. Ela é um recurso compartilhado. Dentro da memória, a gente também tem a happy area. Então, dentro dela estão todos os seus objetos, variáveis de instância e também as matrizes. E ela é compartilhada por todas as threads. A gente também tem a stack, né, que é o contrário da happy, que quando a nova thread é criada na JVM, uma pilha, né, uma stack de tempo de execução é separada e também criada nesse momento. Ela armazena informações específicas da thread criada e é destruída assim que a thread é finalizada. Dentro da stack, né, a gente tem variáveis locais, chamadas de métodos e resultados parciais desse erro. Também você pode cair em algum erro dentro da stack, que é o erro Stack Overflow Error, que aí você tem que requerer um maior tamanho de pilha dentro da sua JVM. Para cada chamada de método, a entrada é feita na pilha de memória, que é a stack frame, e quando essa chamada de método ela é concluída, a stack frame é destruída. Essa aqui eu vou pular. Aí, qual que é a diferença da happy e da stack? Na happy, a gente armazena os objetos complexos. Em um aplicativo, ela é compartilhada por todas as threads. Os dados armazenados na memory happy, eles podem ser acessados por threads múltiplas. E tem um ponteiro, né, que é um ponteiro para aquele objeto, que é a referência da variável que ele está armazenado na pilha. Então, se você for ver garbage collector, JVM e tudo mais, nada mais é que, para quem já mexeu com o seu, alloc e malloc de memória, basicamente. E na stack, né, a stack é um recurso que cada thread tem a sua própria stack. Ela pode ser definida como uma estrutura de dados gerenciada pela JVM, é uma pilha mesmo, estrutura de dados. Todas as variáveis locais criadas na pilha são automaticamente retiradas quando elas não estão sendo mais utilizadas. E o dado da stack ele é restrito para aquela thread, então ele só é acessado, ou não pode ser acessado por outras threads da aplicação também. Esse daqui eu vou pular. Aí a gente tem o programa Counter Registers, que cada thread tem o seu próprio PC Register para armazenar o endereço do que está sendo executado pela JVM. Então, quando alguma instrução está sendo executada, ele é atualizado com a instrução. Então, ele vai pegar, tipo assim, eu estou chamando esse determinado método em determinado lugar, e vai meio que fazer um ponteiro de onde que aquilo está sendo chamado, por que está sendo chamado e tudo mais. Aí a gente também tem o Native Method Stacks, que para cada nova thread, uma Native Method Stacks é alocada. E aí a gente entra na Execution Engine, que é a parte principal aqui, que a gente tem o Interpreter, né, que basicamente ele é responsável por ler e executar o bytecode, então ele vai literalmente ler que está tudo ali. Devido a esse processo ser linha a linha, ele é uma das etapas mais demoradas do processo de compilação. Quando o método é chamado várias vezes, é necessário uma nova interpretação, mas não porque ele vai reinterpretar, porque ele vai tentar otimizar esse processo. E aí a gente entra no JIT Compiler, que o JIT Compiler ele vê quais partes do código são chamadas com maior frequência. Então, com isso, ele vai fazer uma otimização ali de pegar os hotspots do seu código, vai reexecutar ele com outro compilador para que esse código seja mais rápido de chamado, digamos assim, já vai deixar ele em linguagem de máquina direto. E o que é o código de máquina, né? O código executável que é compreendido pelo sistema operacional. Então, na compilação, o bytecode ele é convertido para o código de máquina nativo em uma thread separada. Então, tem uma thread subindo a sua aplicação e outra thread está lá tentando otimizar ela. Por isso que o Java ele pesa um pouquinho. Enquanto isso, a JVM vai continuar usando aquela versão interpretada que já estava funcionando. Daqui eu vou pular um pouquinho. Então, o Just-in-Time ele é bem mais sofisticado que o Javac, então quem já mexeu com Java alguma vez, provavelmente você já deu um Javac e compilou o arquivo na mão, só que aquilo não tem o JIT embutido. Então, para usar o JIT, né, você sobe ali a classe main direto. Essa implementação ela veio baseado pelo OpenJDK e está desde o 1.3 do Java, então é uma coisa super antiga. E dentro desse JIT, ele contém dois compiladores. O compilador cliente, que é o C1, que é aquele que vai fazendo as coisas sem otimizar. E o C2, que é o compilador servidor, que ele vai fazer ali realmente a otimização do código da sua aplicação. O C1 ele roda mais rápido, porém não é mais otimizado. O C2 ele roda um pouco mais devagar, mas ele vai otimizar, então mais para frente vai compensar o que ele está fazendo. Então, o programa Java compilado por Javac, ele inicia sua execução no modo interpretado, né, pelo C1. A JVM fica sempre ali monitorando o que está sendo chamado com frequência. Ela vai utilizar o C1 para compilação e o C2, que vai ter ali o hotspot dentro dele, para armazenar as chamadas futuras daquela classe. Se o número de chamadas aumentar, a JVM lá, muito esperta, já vai recompilar aquele método com C2, para já deixar com código nativo de máquina direto, para isso ser mais otimizado. O C2 ele foi extremamente otimizado e ele consegue produzir o código tão rápido quanto um código em C++, que é uma das linguagens mais rápidas que tem, exatamente porque está ali perto da linguagem de máquina também.
E aí a gente tem um outro elemento na nossa aplicação, que é o Segmented Code Cache, que aí surgiu no Java 9, é relativamente recente, né, que agora tem Java toda semana, mentira, cada 6 meses tem outra versão do Java, que é uma maneira da gente organizar o código da nossa aplicação. Então, ela vai armazenar o bytecode compilado em código nativo. Então, vai ser literalmente um cache, igual um cache da aplicação mesmo, que ela vai deixar o código tipo, esse código aqui está mais otimizado, vou chamar ele primeiro. Ele tem um tamanho fixo, mas a gente pode mudar ele. Aí aqui são os tamanhos dele, que eu não vou ficar lendo para não gastar muito tempo. E aí você também tem a opção de ver quanto que anda o seu Segmented Code Cache com essa opção da JVM Print Code Cache. Pular aqui, pular aqui, pular aqui. E aí a gente entra no outro ponto, que é o Garbage Collector, que é o coletor de lixo, né? Ele é responsável por gerenciar de modo automático a alocação da memória, então o famoso alloc e malloc, ali, igual a gente faz no C, coordenando junto com o sistema operacional a quantidade de memória alocada, a eliminação de objetos que já estão mas não sendo utilizados, e assim ele vai saber o que ele pode limpar, o que ele pode poupar da sua memória também. Ele tem basicamente duas funções principais, ele faz a marcação, então pelo menos primeiro ele vai ver tudo que pode ser excluído, então ele vai ver o objeto que já não está sendo utilizado, algum método que não está sendo mais chamado, e ele vai meio que marcar, colocar um adesivo ali naquilo que vai poder ser excluído, e depois uma outra parte do Garbage Collector vai lá e passa varrendo aquilo para não ocupar mais espaço da sua memória. A gente tem algumas vantagens, que a gente não precisa fazer alloc e malloc diretamente na memória, porque pelo menos eu, quando eu vi isso em C, eu odiei fazendo isso na mão. Então a JVM faz isso direto para a gente. Só que a desvantagem é que o Garbage Collector é a coisa que faz o Java ficar mais lento, porque enquanto a gente está lá subindo a aplicação, tem todo esse rolê que eu fui falando aqui correndo, acontecendo por debaixo dos panos. Então, basicamente, aí deixa a aplicação muito lenta. Você pode desligar o Garbage Collector para ficar mais rápida, só que aí a aplicação vai pesar mais, porque não vai ter limpeza da sua memória também. Aí a gente tem 3 tipos de Garbage Collector, né? O serial, o parallel, o Garbage First. O serial ele é para aplicações super simples, eu pelo menos nunca usei ele. O paralelo ele é o tipo padrão da JVM, eu pelo menos nunca tive que trocar o Garbage Collector, então se você já roda ali seu Hello World, ele está usando isso daqui por debaixo dos panos. E a gente tem o Garbage First, que ele é muito indicado para aplicações multithread, que aí tem um grande espaço de rep disponível, então nesse tipo de Garbage Collector ele vai dividir a rep em tamanhos iguais, vai identificar as regiões com maior lixo, digamos assim, ele vai varrendo primeiro as regiões que têm maior lixo. Aí, encaminhando aqui para as partes finais da nossa palestra, a gente tem o Native Method Interface, que basicamente é uma interface que pode ser definida como uma fonte que interage com as Native Method Libraries. Então, ele consegue interagir com bibliotecas que estão em C e em C++ também. E a Native Method Interface, que ela permite que a gente chame bibliotecas em C e C++ e seja chamada também por bibliotecas nessa tecnologia. E aí, no Java 19, a gente começou a ter algumas coisas mais voltadas para JVM, performance, paralelismo e todos esses rolês. Então, um deles foi a Foreign Function Memory API, que veio na JEP. JEP eu não lembro como é que é em inglês, mas é a proposta de melhoria da JDK, basicamente. Então, veio na JEP 424, que qual que é a ideia dele? Fornecer uma API mais fácil de usar para a gente trabalhar com código nativo e dados que vêm de fora da JVM. Ela veio do projeto Panamá, que é um dos projetos lá da OpenJDK, que possibilita o acesso à memória nativa, aquela memória fora da REP mesmo, e acesso ao código nativo, por exemplo, bibliotecas em C e C++ diretamente do Java. Como eu disse, não é uma coisa que a gente vai fazer todo dia, ficar ali mexendo com lib em C++, código nativo de máquina e tudo mais, mas é uma coisa que pelo menos eu acho bacana de saber, porque às vezes você pode cair num erro disso, e para você não chorar, é bom você saber que é erro da JVM. E aí a gente também tem o Native Method Libraries, né, que são bibliotecas que são escritas em outras linguagens de programação, como Assembly, C e C++. Assembly é uma linguagem bem chatinha, né, para quem já mexeu é bem difícil. Então o código de máquina ali mais ou menos é um Assembly da vida, então realmente a gente não consegue entender aquilo. E geralmente elas estão presentes na forma de arquivos DLL ou SO. E aí uma das maiores novidades ali que veio no Java 19 foram as threads virtuais. E qual que é o rolê, a grande revolução das threads virtuais? Elas resolvem o problema da gente ter um grande número de threads concorrentes, que é uma coisa que pode muito acontecer em aplicações Java. Então, a gente consegue escrever o código de uma maneira fácil, porque eu não coloquei exemplo aqui, mas tipo, é muito fácil assim, de escrever o código, você criar threads virtuais no Java 19, porque você não tem que ficar chamando a API de thread, literalmente, não tem que escrever em Assembly nem C. Você meio que chama um método ali do próprio Java e cria uma thread virtual para você. Então, qual que é a ideia das threads virtuais, né? Elas se parecem com threads normais de uma perspectiva do código Java. Então, para quem escreve o código para a gente, vai ser o mesmo tipo de código. E elas são mapeadas one-on-one para as threads do sistema operacional.
E aí tem um outro tipo de thread, que chama chamada thread de transporte, no qual a thread virtual é mapeada temporariamente. Então, além das threads que estão acontecendo ali fisicamente na nossa máquina, ele cria uma thread virtual ali de transporte, que vai ter uma thread que não ocupa espaço da sua memória do computador ou de onde esteja rodando sua aplicação, vai ocupar espaço da JVM direto. Então, ele não está direto no sistema operacional, está dentro da JVM. É um negócio muito louco. E aí, quando a thread virtual ela encontra uma operação bloqueante, né, essa thread virtual ela é removida ali da thread transportadora, e a thread transportadora pode passar a executar outra thread virtual ou voltar para a que estava sendo executada antes de ser bloqueada anteriormente. Aí tem esse desenho aqui que explica melhor, e esse site aqui também que explica bem mais aprofundado sobre as threads virtuais. E aí, qual que é a vantagem dela, né? As operações bloqueantes não bloqueiam a thread em execução. Então, por mais que você tenha um grande bloqueio ali na sua thread virtual, as suas threads que estão ali no sistema operacional não serão comprometidas. Então, é uma funcionalidade assim bem bacana. Eu ainda não cheguei a testar em produção, até porque a gente não trabalha com Java 19 ainda onde eu estou. Mas é uma funcionalidade bacana para ficar de olho, para ver como é que você pode melhorar suas aplicações Java também, se você puder usar o Java 19. E aqui são todas as referências que eu usei, tem bastante coisa aqui para se aprofundar, eu também falei rápido pra caramba. Então vocês conseguem se aprofundar aqui e ver os slides depois também com mais calma, vou postar nas minhas redes. E é isso, muito obrigada. Esse QR Code aqui tem todas as minhas redes sociais, tem o Twitter, tem LinkedIn, tem Instagram, tem YouTube, tem GitHub e tem o Speaker Deck também. Eu vou postar provavelmente hoje à noite, que eu ainda vou ficar aqui mais tempo, os slides dessa apresentação, e aí vocês conseguem tirar dúvidas também. Tem uma versão mais extensa desses slides, vocês conseguem saber mais sobre o tema da JVM e consultar essas referências também que eu mostrei aqui. E é isso, gente. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Dá tempo de uma pergunta. Acho que não.